É uma alegria, mais uma vez, estar na casa do Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem sido conosco. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. Aleluia. Versos 38 a 42. A pastora Cássia estava com uma ministração pronta sobre esse texto. Ela tinha um tema. Eu tenho dificuldade com pregação temática, é uma dificuldade minha, e eu sempre expus isso para os irmãos. Então eu fui orar e pedir a Deus para falar comigo através desse texto, e o que Ele trouxe ao meu coração foi que os meninos colocaram ali, a única coisa necessária. A pastora Cássia queria que a gente trouxesse uma palavra sobre prioridades baseada nesse texto, mas acabou que Deus me direcionou a aprofundar um pouco mais a respeito da prioridade. E aí ficou como sendo a única coisa necessária para o cristão. Eu queria ler com os irmãos. O texto diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, por que você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra, Senhor, está sendo exposta aqui, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Pai, eu não tenho nada aqui para oferecer, Senhor. Deus, eu fiz um estudo, eu tenho anotações. Mas sem, ó Pai, a revelação do Teu Espírito Santo em nosso coração, Deus, é só mais conhecimento. Deus, eu quero clamar a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fale conosco, Deus. Pai querido, da mesma forma que o Senhor falou comigo ali, ó Deus, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, preparados para fazer a única coisa necessária, que é estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante esse texto. Esse texto ele está colocado logo após a parábola do samaritano, do bom samaritano. Qual que era a intenção de Jesus com a parábola do bom samaritano? Quem lembra qual era? Ou quem lembra qual era a parábola do bom samaritano? Hã? Era um homem que, descia e ele foi pego por salteadores e eles bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele ali para morrer, não foi isso? Não tinha religião esse homem, né? E aí, então, passou primeiro um religioso e olhou e falou assim: isso não é comigo, deixa com quem é, né? Eu não sou assistente social, né? Deixa por conta deles. Eu não sou polícia, né? Eu sou obreiro na casa do Senhor, né? Então, deixa eu ir para a casa do Senhor, adorar a Deus, né? Passou um levita, e o levita olhou e falou assim: não, o meu negócio é cantar, eu não tenho nada a ver com isso, eu gosto de vir aqui para cantar. E então veio o samaritano colocou ele sobre os seus ombros, levou para uma hospedaria, e ali cuidou dele, pagou tudo o que precisava. E o exemplo, então, que Jesus deixa é um exemplo de serviço. E Jesus, ele deixa muito claro que a função do cristão
ela não é necessariamente estabelecida por nomenclaturas. Nós precisamos fazer aquilo que é necessário, na hora que é necessária. Então, assim, não, Deus me deu um lindo ministério de louvor, mas agora precisa de estar no estacionamento, eu vou estar no estacionamento porque essa é a necessidade. E então a palavra era sobre serviço. E é muito interessante, porque nós aprendemos a servir ao Senhor. E a nossa igreja é uma igreja que ela é diferente de muitas aí, porque a maioria dos irmãos trabalham na obra do Senhor. E muito. Nós temos aqui um grupo de pelo menos, acho que hoje, umas 20 pessoas que chegaram aqui às 5h30 da tarde. Entre 20 e 25 pessoas, para que esse culto fosse realizado. Antes disso, nós tivemos um grupo de irmãos que chegaram aqui hoje, antes das 8 da manhã, para fazer o café da manhã para a Escola Bíblica Dominical. Depois, nós tivemos um outro grupo que estava trabalhando durante toda a semana, preparando as aulas para a Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos outro grupo, na hora da Escola Bíblica Dominical, trabalhando. E nós somos uma igreja que trabalha. E nós aprendemos a fazer isso. E isso é necessário, porque Cristo mandou fazer. E ele falou, olha, não fique aí achando que é só o microfone na mão que faz a diferença. Não é quando os outros estão vendo, é quando tem uma necessidade. E logo após isso, nós nos deparamos com esse texto. E esse texto ele é muito interessante. E a maioria das pessoas coloca Marta como sendo errada em uma situação de serviço. Mas se Jesus falou que era necessário servir, e era o próprio Cristo que estava vindo na casa de Marta e Maria, era a responsabilidade delas receberem Jesus. E como que você gostaria de receber Jesus na sua casa? Era de qualquer jeito? Do jeito que está? Se tem hoje, fala assim, Jesus vai vir aqui em casa, eu fico imaginando lá em casa, sabe? Se Jesus fala assim, Jesus vai vir aqui tomar um café com vocês a hora que terminar o culto. A Raquel não estava aqui. E se você chegar lá em casa, não está bagunçado, mas ela não estaria aqui. E ela teria chamado minha mãe e minhas duas irmãs para ir lá para casa para... Entendeu? Mas, Júnior, o que você quer dizer com isso? Que a intenção de Marta era muito boa e necessária. Muito boa e necessária. Quando nós olhamos para Maria, Maria estava quebrando paradigmas. Naquela época, as mulheres não tinham possibilidade de se sentar aos pés dos mestres para aprender. Júnior, mas o que você está falando? O que Jesus fala? O que o texto começa? Fala que Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. De onde que você tira que ela estava querendo ser discípulo? Quando Paulo fala que ele aprendeu de Gamaliel, ele aprendeu aos pés. Então, o termo aos pés era assim, nossa, tem um mestre aqui que vai ensinar. O que os homens faziam? Sentavam aos pés desse mestre para receber o ensinamento. O que Marta estava injuriada não era só com o fato de Maria não estar ajudando ela, porque talvez Maria tivesse trabalhado o dia inteiro até Jesus chegar para que todas as coisas estivessem prontas. Mas Maria estava no lugar errado, fazendo o que não era permitido para uma mulher, que é estar aos pés de um mestre, recebendo orientação. E aí nós, então, chegamos ao que Deus colocou no meu coração. Trabalhar para o Senhor é algo muito bom, muito prazeroso. Mas estar aos pés do nosso Mestre precisa ser mais prazeroso. Estar aos pés de Jesus precisa ser a única coisa necessária.
Os meninos do louvor às vezes ficam bravos comigo, porque quando as coisas estão mais difíceis, viro para eles e falo assim, ó, o que a gente podia fazer, a gente já fez. Agora é a hora da gente fechar os nossos olhos e adorar a Deus. Não adianta vocês querer que eu vou ficar aqui olhando para vocês para fazer qualquer coisa aqui no violão, no instrumento, não. Agora é o meu momento de adoração. É o meu. Ah, mas nós estamos aqui para levar a igreja à adoração. Fica bravo comigo. Assim, problema. Eu estou aqui para adorar a Deus. Não estou... Porque o que leva a igreja à adoração é a minha adoração. É o meu estar com Deus que leva a igreja a querer estar e alcançar. Se eu estou preocupado só com tecnicalidades, o Espírito Santo está longe daqui, mas muito longe. Entende? Então, quando nós estamos fazendo qualquer coisa na casa de Deus, nós precisamos de entender que a única coisa necessária é estar aos pés de Cristo para aprender. Todas as outras coisas serão feitas. Talvez não do jeito que você gostaria, mas serão feitas. Entende? Estar no lugar de Marta, eu já estive muitas vezes, mas muitas vezes, querendo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, carregar todas as coisas nas costas e achar que isso era o importante. Na verdade, não é achar que isso é o importante. Eu já falei isso para os irmãos algumas vezes. Mas muitas vezes eu justificava os meus erros pelo meu excesso de serviço na igreja. Então é assim, nossa, essa semana foi terrível aqui. Eu posso fazer isso. Achando que o serviço era o importante. E eu estava completamente longe da presença de Deus. Eu estava completamente longe dos pés de Jesus para receber algo. Estava apenas fazendo. E deixa eu te falar, não existe nada que nós façamos que vai atrair o reino de Deus. O Espírito Santo já está em nós. Ele habita em nós. Não existe nada que nós façamos que vai fazer o céu descer aqui. Você pode ir para o monte, você pode ficar o mês inteiro lá. Se eu não quiser, e se eu não estiver aos pés de Cristo, para que a presença dele se manifeste em mim, você grita aqui a noite inteira e eu vou embora, rindo da sua cara e falando assim, não senti nada, hoje estava fraquinho o culto, né? E quantas vezes nós não fazemos isso? Os irmãos vêm para cá, para o louvor, vocês não têm ideia da dificuldade que é estar aqui na frente. E aí, na hora do louvor, você fica aí com essa sua cara, olhando e falando assim, nossa, hoje está ruim, hein? Hoje está fraco. Achando que depende de nós a sua adoração a Deus. Só está ruim, está fraco, porque você está completamente longe de Deus. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro louvor sai da boca da criança, das crianças, não é de quem tem técnica de voz. Trabalhar para o Senhor é extremamente necessário, e Jesus falou isso. Mas depois Jesus vem colocar padronização de como trabalhar para o Senhor. Às vezes nós colocamos como prioridade, soa que a escolha de Marta foi errada. E talvez por uma leitura rápida do texto, fica parecendo que Marta escolheu errado e Maria escolheu certo. Mas em nenhum momento Jesus fala que Marta escolheu errado. Em nenhum momento Jesus repreende Marta. Em nenhum momento você vê Jesus falar para Marta, Marta, você está errada. O que Jesus fala é só assim, olha, Marta, Marta. Jesus chama ela com carinho. Fala assim, presta atenção. Eu já estou aqui. Todos os detalhes que você precisava de resolver, se você não resolveu, deixa isso para lá. Eu já estou aqui. A presença está aqui.
Ah, se ficou faltando isso ou aquilo, não, mas eu queria o suco de limão e ninguém pegou o limão para cortar, eu já estou aqui. Eu prefiro que você sente à mesa e a gente tome água. Eu estou aqui. Jesus só está falando assim, ó, você está olhando para coisas que não têm mais valor. E sobre Maria, Jesus fala assim, olha, você escolheu a melhor. Não falou que a outra era ruim. E muitas vezes, nós também ficamos chateados com os irmãos que escolhem a melhor parte. Escolhem a melhor. A melhor parte é estar no centro da vontade de Deus. A melhor parte é ter a presença de Deus. Esses dias eu estava assistindo um sermão, uma pregação, que eu achei muito, mas muito interessante. Muito interessante. O pastor falava assim, tem uma geração, depois da nossa, que pegou tudo pronto. E aí está falando da geração de vocês. Vocês, adolescentes, jovens. Os filhos, velho. Né? Nós aprendemos ontem. É o filho dos velhos. Né? Então. E aí vocês olham esse prédio construído? Olham a igreja estabelecida? A igreja aqui já tem 25 anos. Não sabe a dificuldade que foi para isso aqui crescer. Ou isso aqui estar posto. E aí, às vezes, você olha essa estrutura e ainda critica ou julga alguma coisa. Ou, às vezes, você olha isso aqui e fala assim, nossa, isso aqui é top demais da conta. A gente precisa trabalhar pelo menos para manter isso. Mas essa estrutura não foi feita ou pensada como estrutura. Há 25 anos atrás, aqui não tinha nada. Tinha um bar aqui na frente. Não era, mãe Heloína? Era um bar aqui na frente, era isso que tinha. Isso aqui tudo foi pensado pela presença de Deus. Os irmãos que iniciaram esse trabalho aqui choraram aqui muitas noites. Pagaram um preço que vocês não têm nem ideia do que é, de passar a noite inteira em vigílias, virando a noite na presença de Deus. Tudo isso aqui foi construído pela busca pela presença de Deus e não pela estrutura. Essa estrutura não tem o menor valor. Tem valor financeiro, mas não tem nenhum valor para Deus. Porque se Deus quiser se manifestar lá no asfalto, ele se manifesta e não se manifesta aqui. E nós não podemos ficar tentando manter estrutura. Nós precisamos desejar a presença de Deus. É a presença de Deus. Com isso, eu quero dizer que Deus ele está aqui no nosso meio. E talvez você ainda não teve a coragem de dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Hoje é dia dos pais. Eu queria ter tido uma atitude diferente. Talvez você olhe e fale assim, hoje é dia dos pais, eu não tenho mais pai. Mas eu queria te agradecer, porque o Senhor me fez, porque o Senhor me deu um pai e porque eu estou aqui. A presença de Deus está aqui. E às vezes nós olhamos mais para a nossa dor ou para a nossa ausência do que para a presença de quem está aqui. Jesus está aqui. Se você pudesse ver Jesus aqui com o microfone na mão, ensinando, você estaria correndo, pegando água para ele? Ou você estaria sentado no chão, sedenta, para receber o que ele tem para dizer? Se Jesus estivesse aqui, nós teríamos tido 1h20 de músicas e louvores aqui, ou nós teríamos logo no início entregado o microfone para ele e falado assim, nós não queremos nenhuma música,
Nós queremos a tua presença, nós queremos a tua palavra. Ah, Júnior, você está criticando o que fez? Não. Essa é a estrutura que nós trabalhamos. Isso é lindo, isso é perfeito, isso é bom. Não é Jesus que está aqui. Quem está falando é o Júnior. Vocês não esperem nada de mim. Espero que o Espírito Santo revele no seu coração alguma palavra. Mas vocês entendem que nós estamos muito mais preocupados com o ritual do que com a presença de verdade. Durante muitos anos, nesses 25 anos, tem só 2 anos que nós não estamos fazendo aqui vigílias, que nós fazíamos todo mês, toda sexta-feira, antes da ceia. Falei assim, Júnior, por que parou com as vigílias? Porque nós precisávamos de parar com a estrutura que tinha. Porque era uma vigília que não era vigília, que não orava. Era uma vigília que a gente vinha para cá, ficava 3 horas aqui e a gente orava 15 minutos. Se orasse, 15 minutos. Às vezes era só uma oração final. Era 300 hinos e 250 pregação. Não, irmãos, isso não é vigília, isso não é buscar a presença de Deus. Vigília é você ter uma palavra aqui, você ajoelhar e orar. Ah, mas a gente não sabe orar, irmão. Se é isso, você não sabe orar, e você não tem motivos de oração para 2 horas de oração, aí a gente vai ter que ficar conduzindo a sua oração. Que valor que isso tem para Deus? Para onde você vai chegar? Qual vai ser o caminho? E a gente fala que a gente abre mão dos nossos sonhos, abre mão dos nossos planos, abre mão da nossa vida, abre mão dos prazeres e das nossas vontades, abre mão da nossa vida por ti, Jesus. Eu estou apaixonado. Tá. Aí Jesus olha para você e fala assim, mentiroso, hipócrita. Russell Shedd, ele tem uma citação que é muito interessante. Ele fala assim, ó, a primeira função do discípulo é estar aos pés do mestre. Só depois vem o serviço. Mas nós, com a nossa estrutura, queremos fazer ao contrário. O que tem aí na igreja para eu fazer? Né? Eu gostei muito de uma citação do pastor Hernando Dias Lopes, que diz assim, a maior tragédia da vida cristã não é perder tempo com coisas ruins, mas a gastar a vida com coisas boas que nos afastam do que é excelente. Vocês entenderam? Hã? Vou ler de novo. A maior tragédia da vida do cristão, da vida cristã, não é perder tempo com coisas ruins, mas é gastar a vida com coisas boas que nos afastam do que é excelente. Cara, que tremendo. Nós precisamos de saber que Deus quer de nós hospitalidade. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos preparar tudo para Deus habitar em nós. A nossa casa tem que estar arrumada. Nós precisamos de serviço, sim. Nós temos que tomar cuidado com as distrações, sim. Porque, às vezes, algo que não está do seu agrado te impede de você ter um encontro com Deus. E Deus falar com você e mudar a sua história. Ontem nós fomos na igreja Batista de Gileade, lá em Planaltina. E eu, como um bom observador, observei tudo, analisei tudo. Me chamaram, cometeram o erro de me chamar para ir ver os equipamentos de som lá em cima. E eu fiquei por lá. Até o Espírito Santo mandar eu descer. Porque eu estava lá, analisando todas as coisas, criticando todas as coisas, julgando todas as coisas e completamente longe da adoração. Estava eu e os meninos lá, eu nem falei nada com os meninos, simplesmente desci.
E fui lá para o meu banquinho, lá no cantinho, fui fechar os meus olhos, levantar a minha mão e adorar a Deus. Irmãos, nós não podemos ficar gastando o nosso tempo com as distrações. Jesus foi enfático com Marta. E aí então chega Maria. Maria estava quebrando todos os protocolos. E aí, se em algum lugar você achar que o papel da mulher é continuar como era antes de Cristo, porque antes de Cristo, a mulher não podia sentar para ouvir ensinamentos do mestre. E ainda hoje, nós temos um monte de lugares e denominações que não dão púlpito para a mulher. E que fala que o papel da mulher é de auxiliadora. Deixa eu te falar. Jesus não falou isso. Jesus falou isso para Marta? Ou para Maria? O que Maria estava fazendo? Aos pés de Jesus, aprendendo, se tornando discípula. Jesus falou, levanta daí e vai ajudar a sua irmã que lá que é seu lugar? Falou isso? Então aqui você já tem um bom argumento para começar uma discussão a esse respeito. Para começar uma discussão a esse respeito. Maria estava quebrando algo que nós precisamos de quebrar hoje. É a padronização do culto. Aquilo que nós achamos que é um padrão de culto a seguir. Só funciona aqui, na nossa igreja. Ontem, lá na Batista de Gileade, nós começamos a adorar a Deus, o nosso Ministério de Louvor, com 2 músicas muito boas. E aí o nosso ministro de louvor decidiu que a gente iria cantar uma música. Nós somos assembleianos, né? A nossa raiz, a nossa base toda é assembleiana, né? Então, ele ouviu uma música de muito tempo atrás, que era cantado nas igrejas batistas. Ou seja, além dela ser de muito tempo atrás, a gente não conhecia, né? E outra, a gente não sabia para que rumo cantar nem tocar. E ele não lembrava da música, nem da letra da música. E ele decidiu que a gente deveria cantar essa música. Vocês imaginam o jeito que ficou. Que coisa linda, maravilhosa. Né? Então, o pastor da igreja subiu lá, pegou o violão comigo para tentar chegar em algum lugar. Mas o Marcos estava semitonado. Não era nem dó, nem ré sustenido. Eu não sei em que tom que ele estava cantando. E o pastor, que é acostumado a tocar a música, também não conseguiu tocar a música, irmãos. Nós precisamos de parar tudo e falar assim, chega, não é a nossa... Aí eu fui só, justifiquei, passou, nos perdoe, nós somos assembleianos, nós não conhecemos a música. Né? Se tivesse tocado um corinho de fogo, a gente saberia todos eles, né? E emendava, ia tudo, né? Agora... Então... Vocês estão vendo que, às vezes, aquela regrinha de tudo que tem que acontecer só funciona para nos dar comodidade. Por que o Marquinhos fez tudo isso? Porque a hora que o Marcos chegou na igreja, eles estavam cantando essa música. E essa música lembrou o Marcos de momentos que ele teve na presença. Irmão, na presença. O Marcos, eu tenho certeza que ele teve momentos tão especiais com aquela música, que ele falou assim, cara, eu preciso de reviver isso. Eu quero estar nessa presença novamente. Pena que nós não sabíamos cantar a música. Porque se nós soubéssemos cantar a música, tinha sido um mover sobrenatural de Deus ali, da presença de Deus, por algo que o Marcos viveu. Então, deixa eu te falar, quebre todos os conceitos. Quebre tudo que você acha que tem que ser um culto.
E se lembre da presença, se lembre da presença. Se lembre dos momentos aonde você tinha a presença e que nada mais importava. Nada mais importava. A única coisa necessária para nós adorarmos a Deus é a presença de Deus. E a presença de Deus está onde nós estamos. A presença de Deus está em todos os lugares que nós estamos, porque nós somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Como bom assembleiano, tem algumas músicas que fizeram muita diferença na minha vida. E esses dias eu estava em casa, do nada, e eu não sou saudosista com essas coisas. Eu sou um dos que mais trabalhei para a gente colocar os cânticos modernos nas igrejas que meu pai era pastor. Mas ficou muito na minha cabeça uma música que meu pai cantava. E cantava muito. E eu fiquei mais de uma semana com essa música na cabeça. Eu queria cantar ela aqui, mas eu estava doente. Hã? Não, esqueço não. Assim, ó. Sempre que eu ler a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Do quê? Do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos serenos e meus. Oh, como eu tão feliz assim. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre. Eu creio em um Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, pois assim eu creio e nele eu tenho fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Ah, irmãos, olha a presença está aqui. A presença está aqui. Para mim faz muito sentido essa música, porque eu vi momentos da presença de Deus, muitas e muitas e muitas e muitas vezes com essa música. Para mim isso faz toda a diferença. Talvez não faz para você. Então busque algo que te remeta à presença de Deus. Busque algo que te lembre da presença de Deus. Momentos em que você se derramava diante de Deus e que você sentia que Deus estava do seu lado, junto com você, falando contigo. Cara, se você ainda não experimentou isso, eu quero te convidar a experimentar. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Tem muitas distrações que nos afastam da presença de Deus. Tem muitas coisas. Às vezes coisas que o próprio Deus fez, que viram distrações e não nos deixa acessar mais a presença dele. Mas nós precisamos de tirar tudo isso, porque só tem uma coisa que é necessária.
é estar aos pés da presença de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Hoje é dia dos pais. E eu queria trazer uma reflexão para os pais. A Bíblia é cheia de simbolismo. Aqui nós estamos diante de uma quebra de tradição. Nós estamos diante de alguns problemas nesse texto. Não era permitido Maria estar ali. Tinha um mestre, um juiz, alguém que tinha autoridade para determinar o que fazer ou não fazer. E teve alguém que entrou com uma petição diante dessa autoridade. Para a justiça daquela época, deveria ser deferido. E eu quero te chamar a atenção agora, pai. Deus te deu autoridade. Você é a autoridade na sua casa. Foi Deus quem estabeleceu isso. Mas Ele não fez de você ditador. Existem regras para ser cumpridas na sua casa. Na maioria das vezes, impostas por você, porque você acha que isso é o certo. Mas deixa eu te falar, tem situações que você vai ter que mudar a regra. Na sua casa, não tem 3 poderes, igual tem no Brasil. No Brasil, nós temos executivo, legislativo e judiciário. No final das contas, todo mundo faz a mesma coisa e todo mundo faz a mesma coisa, não é isso? Mas era para ser separadinho, né? Era para o executivo executar, o legislativo fazer as leis e o judiciário colocar em ordem aquilo que tivesse problema, certo? Então, deixa eu te falar, você, pai, você é essas 3 coisas ao mesmo tempo. E você precisa de saber tomar as decisões certas. Quem aqui já assistiu o podcast que nós lançamos na segunda-feira? Se você ainda não assistiu, eu vou te convidar a assistir. O nosso tema é como gerenciar as nossas emoções. E nós chegamos a uma conclusão de que nós precisamos de mediar. Nós precisamos de conversar. Nós precisamos de abrir a nossa caixa preta em uma mediação para chegar a algum lugar. No nosso segundo episódio desse tema, nós vamos conversar sobre como mediar, né? Porque até agora a gente chegou, né, na ideia de que a gente precisa mediar. No segundo episódio, como mediar. E numa situação dessa na sua casa, Jesus ensinou como mediar. Para a maioria de nós, o certo seria Jesus ter falado: Maria, sai daí, aí é o lugar do homem, vai lá ajudar a sua irmã, que é a sua função. Mas se a Marta fosse a filha preferida, o pai falaria assim... se a Maria fosse a filha preferida, o pai falaria assim: larga de ser chata, Marta. Vem cá, senta aqui também. Ou então, sai daqui. Você está só implicando com a sua irmã. Mas qual foi o papel de Jesus e o que Jesus ensinou para nós aqui hoje? Que a nossa função como pai é mediar as situações. É entender o contexto geral. É ver os conflitos como possibilidade de mudar
as situações. O que Jesus fez? Jesus abriu precedente para as mulheres sentarem aos pés dele. Jesus quer relacionamento, proximidade. O que Jesus fez? Não desmereceu Marta. Pegou Marta, sentou no colo, falou assim: Marta, cuidado com as distrações. Mas, ao mesmo tempo, ele usou uma palavra que, de novo, remete à herança. Ele falou assim, Maria, você escolheu Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu parte da herança. E essa herança não vai ser tirada dela. Nós precisamos fazer isso como pai. Nós precisamos mudar regras em algumas situações. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser. Então, cuidado. Quando você vai falar sim, ou quando você vai falar não. Analisa direitinho. Você está falando não no momento de raiva? Ou você está falando sim no momento sem pensar direito? E aí depois você vai ter que desconstruir isso. Pai, você não é autoritário dentro de casa, você é autoridade dentro de casa. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Porque na maioria das vezes nós só queremos ser obedecidos. Nós não estamos nem aí com o que está acontecendo do outro lado. E aí nós não mediamos, nós não conversamos, nós não queremos entender, nós não queremos nada, porque isso dá trabalho, isso leva tempo. Agora deixa eu te falar, se você começar a fazer isso, você vai ganhar o relacionamento com seus filhos. E a hora que eles tiverem qualquer problema, eles vão vir até você. Você vai ser o porto seguro. Você vai ser o lugar de conforto. Nós precisamos de deixar de ser só a lei. Nós somos a lei. Mas já que eu sou legislativo também, eu tenho poder e autoridade, inclusive para mudar a lei. E não tem nada melhor do que falar assim: papai estava errado, papai errou com você. Você pode sim. Isso é humano. Isso não demonstra fraqueza. Não afugente seus filhos. Não faça nada para que seus filhos queiram estar longe de você. Se você já fez isso, você tem uma excelente oportunidade para chegar e falar assim: me perdoe, eu errei com você. Eu quero criar novas pontes. Eu quero te ajudar a transpor isso. Então não se esqueça. Deus te deu o privilégio de ser pai. Deus te deu o privilégio de ser pai. Como eu desejei isso, com todas as minhas forças da minha alma. Deus realizou esse desejo do meu coração. Hoje é dia dos pais. Hoje é o terceiro dia dos pais. Meu. Como eu desejei isso no meu coração. E Deus me deu esse privilégio. Eu não posso me dar o luxo de errar porque eu quero ser o bambambam, o machão lá de casa. Eu posso errar sim e vou errar sim porque eu sou humano. Mas não porque eu quero ser a autoridade dentro de casa e quero mandar. Eu não posso fazer isso. Jesus deixou isso e eu achei perfeito esse exemplo. Porque nós estamos no mesmo texto
que está falando sobre um relacionamento com mulher, e está falando sobre um relacionamento problemático familiar, e está falando sobre a presença de Cristo, que é mais importante. Mas nela tem um ensinamento para um pai. Você pode mudar as coisas, e o seu papel é de mediar os problemas e as situações que você enfrenta. Gaste tempo com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos mudar e ser melhores. Ser crentes melhores, pessoas melhores. Deus tem o melhor para nós. Então eu queria que nessa noite nós saíssemos daqui com um desejo da presença de Deus. Com um desejo da presença de Deus. Mas sairmos daqui com o desejo de ser mediadores dos conflitos dentro da nossa casa. E não simplesmente de que a nossa vontade seja feita sem questionar. E é interessante que Deus me fez lembrar agora do nosso curso de Educação de Filhos, a maneira de Deus. E lá eles ensinam que a obediência precisa ser como? É de pronto, é imediata, de pronto e sem questionar. Que lindo, né? Como que tem que ser uma obediência? De pronto, ou seja, da primeira vez. O que mais? Sem questionar. Parece que não tinha filho, né, nessa conversa. O meu tem 3 anos. E questiona tudo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou destruir ele na porrada para ele me obedecer sem questionar? É isso? Eu vou criar um monstro, eu vou me tornar um monstro para ele ter medo de mim, para a hora que eu falar, vem cá, ele vem? É isso que Deus mandou fazer? É essa a relação que nós vamos construir? Ou nós vamos ser mediadores de todos os problemas? Isso gasta tempo. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E eu queria que nós nos lembrássemos de lugares da presença de Deus nessa hora. E eu queria cantar de novo aquela mesma música. Eu sei que vocês já procuraram outra aí. Nós vamos cantar O Rosto de Cristo. Aí depois a gente canta essa que vocês colocaram. Aí é o Jânio que tem que... Eu queria que o pastor Josué viesse aqui. Vem cá. E o Jânio? Cadê o pastor Jânio? Subiu. Tá. Pastor Josué. Cante e ore por nós. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito ao ver as
gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também está perto esse dia, verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que nós sejamos prontos para ajudar aqueles que militam conosco, que estão andando conosco, a ver Jesus como Ele é. Essa é a coisa necessária que todos nós precisamos. É o necessário que precisamos. Ensinar os nossos filhos a ver Jesus como Ele é. Ele é aquele que está do nosso lado, que está conosco, mas que, acima de tudo, Ele está sobre todas as coisas, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Amém.